O Flamengo vence o primeiro jogo após a saída do Jorge Sampaoli. Os mais de 45 mil rubro-negros deixam o Maracanã fazendo cobranças, mas acreditando na vaga para a Libertadores e até no título do Campeonato Brasileiro. ¿Cuántos jogos en Libertadores? 13. Año pasado Flamengo ganó 12 y empató 1. Son más de 30 puntos por jugar. Sabemos que Botafogo está ainda um pouco longe, mas depende de nós. A gente tem que fazer nosso trabalho, jogar jogo a jogo, ganhar 3 pontos e assim escalar. Depois, o goleiro falou da possível chegada do Tite ao Flamengo. Que é um grande treinador, que teve uma grande passagem pela seleção durante 6 anos do Brasil, mas a gente tem que pensar em nós, seguir treinando, melhorando para o jogo que sigue. As pazes com a torcida, o time já começou a fazer. E ele fala, e seguir treinando e melhorando. Eu logo perguntei pro Vene, gostou? O Vene já vai comentar esse jogo. Na minha opinião, uma coisa muito desesperada do Flamengo. A gente não consegue encontrar melhora do Flamengo. E também, quem que achar que só pela saída do Sampaoli, tecnicamente, taticamente, o Flamengo ia voar? Não é assim. Vai ter que ter um processo e a chegada de um novo treinador para colocar o seu trabalho ali com a sua cara. E quando chega esse treinador, Vene, gostou do Flamengo contra o Bahia? Não gostei, vou ser bem sincero, mas foi o que você falou. Eu não imaginaria que o Flamengo fosse melhorar com a saída do Sampaoli, a chegada do Mário Jorge, que está ali para apenas cumprir papel. Só para ficar na área técnica. Exatamente, porque a gente sabe que ele teve poucos dias para trabalhar. A melhora técnica não ia ter de uma hora para outra. O que eu achei jogadores mais motivados, deu para perceber alguns atletas mais motivados. Mas fora isso, eu não gostei nem um pouco. Antes de mais nada, queria parabenizar a torcida do Flamengo que compareceu ao Maracanã, porque não tinha nenhum motivo para ir ao Maracanã nesse jogo, a verdade é essa. E mesmo assim foi quase 50 mil pessoas no estádio para ver um Flamengo comum, um Flamengo normal. Mas eu quero destacar a partida do Pulgar, partidaça do Pulgar, um dos melhores em campo, se não foi o melhor em campo. Fabrício Bruno novamente jogando bem. Então esses dois, na minha opinião, foram os melhores em campo. Agora, tem alguns atletas que precisam evoluir bastante. Quem? Vou dar um exemplo. Pedro, embora tenha feito o gol da vitória de pênalti, precisa melhorar muito. E a fase do Pedro só confirma a péssima fase do Gabigol. Porque o Pedro mesmo, estando numa péssima fase, foi mantido como titular e o Gabigol mantido como reserva, como opção para o segundo tempo. Então, acho que esses dois jogadores eles têm que melhorar. Vai melhorar? Acho que sim. O Vene, o Pedrosa, trouxe 2 nomes que ele já elogiava mesmo com o Sampaoli, que é o Pulgar e o Fabrício Bruno. Inclusive, são nomes que ele sempre fala por aqui e às vezes só eles se salvavam em partidas. Mas tem um outro nome que eu já sei que você é fã, e o homem quer te dar o cara, não quer mais não. Que ele jogou muita bola e ficou muito nítido que o que ele precisa é só de um bom ambiente. É o Everton Ribeiro. Fernanda, quando existe uma bagunça dentro do time, como era a bagunça do Sampaoli, como era também muitas vezes a bagunça do Vitor Pereira, o coletivo ele acaba despotencializando o individual. E no caso do Everton Ribeiro, vale lembrar aqui em relação à companhia que ele tem ao lado dele. Eu acho o Wesley um bom jogador, um cara que tem muito potencial. No ano de 2022, onde o Everton Ribeiro joga demais, ele tinha ao lado o Rodinei, que era um cara extremamente potente e que conseguia dar progressão nas jogadas de forma inteligente, de forma potente, com o Everton Ribeiro. O Flamengo faz 2 gols importantíssimos em 2022, com o Pedro, fazendo aquele gol na Arena da Baixada, e na própria final da Libertadores. São 2 jogadores que jogaram muito tempo juntos. Dessa trama. Então o entrosamento deles é muito importante. O Everton Ribeiro, além de ter feito um grande jogo contra o Bahia, você vê a quantidade de vezes que ele aciona o Wesley e o Wesley não consegue dar sequência nas jogadas com a mesma inteligência e não consegue acompanhar o raciocínio do Everton Ribeiro. E vou além, um time que não tem a Arrascaeta não pode se dar o luxo de não ter o Everton Ribeiro dentro da sua equipe para organizar. Então assim, cara, vamos falar do Everton Ribeiro? Tudo bem, ele não faz uma boa temporada e eu concordo plenamente com isso, mas tecnicamente falando, quando o time tem um mínimo de organização, ele vai se sobressair porque ele é muito acima da média em relação à técnica do que os outros companheiros. Tem muita gente que fala que ele não marca, mas ele é um dos caras que mais correm para dar combate nesse time, porque ele consegue ter a inteligência defensiva também. Então é um grande jogador. Se o Flamengo está pensando em não renovar com ele, na minha visão, é um grande erro. Para onde ele for no Campeonato Brasileiro, para qualquer time, ele vai deitar e andar, porque joga demais o Everton Ribeiro. Eu penso um pouco diferente sobre o Everton Ribeiro. A partir do momento que eu defendo a ideia de reformulação no elenco, assim, eu sempre falo isso, acho que tem ciclos. E, na minha opinião, o ciclo do Everton Ribeiro chegou ao fim. E quando a gente fala em renovar, será que o Everton Ribeiro ele vai aceitar uma proposta do Flamengo de receber muito menos?
porque ele está entregando muito menos. A verdade é essa. Para mim ele é craque, ele é gênio. Ele joga muito com a bola nos pés. Mas fisicamente falando, ele não consegue mais entregar da mesma forma que ele entregava antes. Nesse jogo aí mesmo. Acho que no primeiro tempo ele foi melhor em campo, mas no segundo tempo caiu muito de produção. Então a verdade é essa, o Everton Ribeiro não é mais o Everton Ribeiro de outrora. Então ele vai aceitar redução salarial? Ah, mas se ele for para um outro clube, ele vai jogar muita bola. Gente, é ciclo. Você não pode simplesmente prender um jogador aqui, porque se ele for para um outro clube... E outra... Quantos anos ele tá? Se eu não me engano, 34. E outra, quem me garante que ele vai para um outro clube brasileiro? Ele pode muito bem para um clube do mundo árabe, por exemplo, que ele é muito bem quisto lá, inclusive já teve uma boa passagem por lá. Eu só defendo a reformulação 34. E por isso que eu falo assim, é momento, é ciclo. O ciclo dele chegou ao fim, o ciclo do Felipe Luiz chegou ao fim, o ciclo do Rodrigo Caio chegou ao fim, o ciclo do Pablo, embora tenha contrato longo, também chegou ao fim. É por isso que eu defendo a não renovação do Everton Ribeiro, se for pelos mesmos moldes financeiros. Porque não adianta você manter o salário dele, porque ele tem um dos maiores salários do atual elenco, mas ele não entrega mais da mesma forma. Só frisar que a gente não discutiu isso aqui, mas pra mim foi pênalti do Gilberto, tá? Foi pênalti demais, assim. O Gilberto chuta o Bruno Henrique quando o Bruno Henrique toma a frente dele, e aí o lance da expulsão é interpretativa. A gente vai ficar aqui discutindo o tempo inteiro. É isso. Mas eu queria muito, muito parabenizar também, como o Vene já falou, a partida do Pulgar. É um cara que mesmo com o Sampaoli, na bagunça do Sampaoli, ele era um cara que conseguia organizar as coisas ainda. E mais uma vez, inclusive indo muito bem na bola parada, né? Sim. Quase fez 2 gols de falta. Então eu gosto muito do Pulgar, desse jogador, um acerto aí da diretoria do Flamengo. É verdade. Agora, o que a gente faz de leitura, talvez até... Tá aí? É ele Tu mesmo. viu a resposta dele no Ô, Twitter? Big, então, eu ia falar pra ele, fala na caixa aí, Big Boss, o que tu respondeu lá no Twitter? O que aconteceu no Twitter? Pra Ele o pessoal colocou, saber? o Vene postou me zoando. Não, que zoando! Que isso, cara? É o Eu vou quê? ler exatamente. Eu te marquei, você nem viu, tá vendo? Eu vi. Eu vou ler No exatamente Instagram. o que eu falei. Esse De gracinha no Ô, Twitter. galera, eu assim, Ah, você botou no- eu falei, pessoal, pode parar de me mandar esse vídeo, que é esse Que é vídeo esse aí aí, que a gente mostrou. pra mostrar o Pedrosa. Coitado do nosso amigo. Espero que ele esteja bem e compareça ao SBT nesta segunda maravilhosa. Aí o Big Boy respondeu. Aí eu vou deixar ele falar. Porque... Não, ele não vai conseguir. Ele- Pode falar, ele não vai conseguir. Pedrosa está atordoado, mais um gol do Marcos Leonardo. Pedrosa está em prantos, mais um gol do Santos. Ele foi bem nessa, tá? Ele foi muito bem nessa. Tio, eu tenho que dar a César o que é de César, entendeu, Fernando? Ele foi bem, futebol é isso aí, aceitar, né? É difícil. Olha Ele aí, falou que ó. tentou fazer rima com Soteudo, mas não tinha. Cara, o Soteldo levar amarelo por isso é... O Não, futebol brasileiro surreal. tá chato demais. Parou com isso. Olha aqui. E até Coitado, parece o garoto também, só né, queria aqui, ver ó. o outro lado do campo. Ô, Fernanda, Parou, deixa! A vida, Fernanda, ela é bumerangue, ela vai e volta. Ô, Rizinho, ele comeu palhacitos hoje. Ô, Vene Casagrande. Ah, eu estava ávido pro programa de hoje. Cadê seu treinador? Meu treinador, só depois do jogo contra o Corinthians. Por quê? Porque ele Porque não é o quer encarar o Corinthians? Corinthians, exatamente. Esse é E o assim, motivo? posso ser bem sincero, essa é a resposta que a diretoria do Flamengo tem. Eu vou me colocar na situação do Tite. Eu acho até que ele tá certo. Eu acho que é uma exposição desnecessária que ele vai enfrentar nesse momento. E não vai mudar nada para o Flamengo não ter o Tite na beira do campo justamente contra o Corinthians. Na minha opinião, não vai mudar nada. Mas vem cá, o Big Boy se perguntou na cirurgia que ele ia fazer. Do joelho. Eu não tenho essa Mas informação. a sogra não. Sogra... Não tem sogra. Não. Não. Dizem, eu Não. também eu não tenho embasamento total, mas dizem que ele tem uma cirurgia marcada no joelho, que ele já até mandou fazer a prótese, etc. E que ele estava programado com isso aí e isso atrasaria. Isso pode ser Mas também ele uma... vai jogar ou vai ser treinador? Ele é treinador Então só. acho que é não o faz nada no Não joelho, vai fazer gente. nada Pode no ser joelho. também o famosa cortina de fumaça pra não escancararem isso, né? Até porque, assim, provavelmente... Não, oficialmente ninguém vai falar isso. Claro, Olha, que não. o Tite Eu não não quer quero encontrar enfrentar o Corinthians. E assim- Mas o seu Vene Casagrande... E faz total sentido, porque para a diretoria do Flamengo demitir o Sampaoli é porque já tem algo encaminhado. Claro. Eles jamais vão... Eu conheço a diretoria do Flamengo. Se a gente parar e analisar as últimas decisões que essa diretoria tomou, eles jamais iam demitir o treinador não tendo um outro comandante alinhado. É o modus operandi. Jamais. E aquele Esquece. aquele outro lá? Qual deles? Aquele lá que tá na Não, Arábia. esquece. Isso aí tá muito bem com o Cristiano Ronaldo, esquece.
O Esquece. que é que você tá me olhando? Vamos olhar a tabela? Bota Eu aqui, fico ó. imaginando, vocês estão com medo com o Tite chegando? Com medo? É. Ai, ainda dá tempo, hein, Fogão? Ainda dá tempo, hein? Ó, Fala mais. cuidado. Vamos lá, Benê. Dá tempo de quê, Vai, Vene? vai. Com o deixa Tite é ele. outra história. Dá tempo de Deixa ele quê, falar. O Tite é outra Vene? história. Ele vai chegar botando aquelas frases lá no vestiário, entendeu? É isso. Gabigol, volte a ser o Gabigol. Aí o cara se emociona, entendeu? Everton Ribeiro, confia em você. Vene, o campeonato do Flamengo hoje é ficar no G4, Vene. Calma, cara. Esquece título, entendeu? Não começa...